Oi, pessoal! Eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês do 8º ano. Nessa aula, a gente vai falar sobre política e governança no Segundo Reinado, mais especificamente sobre violência e fraude, né? Todas as coisas que percorriam a política no Brasil durante o Segundo Reinado. Quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula como nosso intérprete vai ser o Ezion, né? Então, ele vai ficar com a gente durante todo esse percurso em que nós vamos ver o que acontecia na política brasileira, quais eram os partidos que dominavam a política aqui, como ocorria essa oposição e como é que o povo brasileiro sentia, né, todos esses acontecimentos políticos. Vamos dar uma olhada? Bom, o nosso objetivo nessa aula é compreender como a violência e a fraude eram artifícios utilizados no Império para resolver as questões políticas, ao invés de diálogo, né, da procura da população para tentar resolver os problemas, a galera ia por alguns meios não muito corretos, né? Aqui a gente tem uma imagem que é do grande brasão de armas do Brasil, lá, né, principalmente daquele que foi feito naquele período do Segundo Reinado. Bom, fraude é um termo que ouvimos muitos dos nossos dias de hoje, continuamente, né? A gente vê nos jornais, a gente vê nas revistas, a gente vê nas redes sociais o tempo todo, né? Fraudes políticas, de governo. Mas e daí? O que você sabe sobre essa expressão? Olha só, já para a gente pensar um pouco sobre o que a gente vai falar nessa aula, a gente tem uma imagem aqui de uma charge que representa o Dom Pedro II e ele tentando num carrossel controlar a alternância partidária que existia durante o Segundo Reinado. Bom, podemos considerar fraude qualquer ato enganoso com intuito de lesar alguém, ou seja, a fraude ela é um ato em que existe a intenção de fazer mal para um indivíduo ou, muitas vezes, para uma nação inteira. E o golpe da maioridade, ele vai então elevar Dom Pedro II a assumir o trono aos seus 13 anos. Seria então esse golpe que foi planejado e articulado uma maneira de uma fraude dentro do Estado do Brasil, né, dentro da política brasileira? Aqui a gente tem uma representação do imperador tentando novamente controlar o poder moderador, né, e os dois partidos, o conservador e o liberal. Bom, olha só, gente, a gente está falando de fraude para a gente também pensar um pouco como é que se organizava, né? E será que esse golpe, ele realmente existiu, o da maioridade? Ele era uma fraude? Hoje, analisando a política daquele período, a gente pode dizer sim, que foi um golpe de Estado, porque eles usaram de meios, talvez, diferenciados para conseguir modificar a Constituição. No entanto, foram meios que foram aceitos pela população. Claro que a gente tem que pensar que naquele período a população não tinha uma grande participação política, apenas os grandes donos de terras, os grandes latifundiários, produtores de agrícolas, né? Bom, vamos dar uma olhada nessa notícia? Aqui a gente tem uma notícia que fala sobre, né, alguns dos grandes escândalos de fraude que vão existir dentro da política brasileira. E daí a gente vai ver, né, que essa antecipação da maioridade, que foram utilizados vários recursos ilícitos, né, porque não foram recursos legais, eles podem ser considerados uma fraude. E na sua opinião, a fraude ainda ocorre nos nossos dias atuais? Será que mesmo tentando utilizar de meios legais, né, de tentando articular em meio à justiça algumas maneiras diferentes de governo, de política, de atuação dentro da política, será que mesmo assim existem fraudes? Vamos pensar, vamos refletir sobre quais os caminhos que o nosso Brasil, né, a política nacional, ela vem enfrentando até os nossos dias atuais? Bom, durante o Segundo Reinado no Brasil, o Dom Pedro II, ora ele tendia para os liberais, ora para os conservadores. Mas quem são os liberais? Quem são os conservadores? Do que é que a gente está falando? Gente,
O Dom Pedro II, ele vai acabar assumindo o chamado Segundo Reinado no Brasil, isso ali em 1840, quando os liberais, que são um partido político, vão fazer uma campanha, a chamada Campanha da Maioridade, com a intenção de modificar a Constituição do Brasil, que é um conjunto de regras, de leis que organiza a nação. E a gente vai ver que os liberais eles vão conseguir modificar essa estrutura e vão levar o Dom Pedro II ao poder. Mas não era só esse partido liberal que existia no Brasil. Nós tínhamos um outro partido político, que era o Partido dos Conservadores. Esses conservadores tinham ideias diferentes do Partido Liberal. Então, nós vamos ver que dois partidos políticos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, com ideias diferentes, também com algumas ideias que eram bem parecidas, eles vão entrar numa grande disputa política. Quem vai estar equilibrando essa disputa política entre liberais e conservadores? O Dom Pedro II, que naquele momento assumia o segundo reinado do Brasil. Será que esse posicionamento de Dom Pedro II, que ora tendia para as ideias liberais e ora tendia para as ideias dos conservadores, ela não veio prejudicar ainda mais as relações entre esses dois partidos, que acabavam criando uma situação muitas vezes não só de oposição, mas também de violência? Aqui a gente tem uma imagem do Dom Pedro II e as insígnias deles, né? Todas as insígnias imperiais na sua vestimenta. Bom, o Partido Liberal, ele era favorável à descentralização política. Então, o Partido Liberal, ele desejava que a política não ficasse centrada apenas em uma mão, né, num imperador. Isso porque era isso que acontecia. Quando eles organizam o golpe da maioridade, o Dom Pedro II, ainda com 13 anos, ele assume o poder do Brasil, mas mesmo assim, ele não tomava todas as decisões. Quem, na verdade, engendrava, quem organizava tudo era, naquele primeiro momento, né, o Partido Liberal e depois os outros partidos que vão estar ali atuando na política nacional. O Partido Conservador, ele já era, como o nome já diz, ele tentava conservar algumas ideias já existentes dentro da política brasileira. E a ideia dele era defender, então, a centralização política. Só que o Partido Liberal e o Partido Conservador, mesmo sendo uma oposição, brigando, né, não concordando com várias coisas, eles tinham várias ideias que eram muito parecidas, ideias, inclusive, iguais, que eram alguns interesses. Ambos eles desejavam manter a ordem estabelecida. Isso quer dizer que eles não tinham nenhuma intenção de apoiar revoltas populares, de incitar o povo a ter mais igualdade, busca por justiça social. Os interesses estavam voltados para uma minoria da população. Também tinham interesses na monarquia, e eles desejavam, ambos os grupos, que o rei, né, que Dom Pedro II se mantivesse no poder, apesar de um poder não centralizado, como os liberais queriam, mas Dom Pedro II deveria permanecer no poder. E esses dois grupos, eles não questionavam o fim da escravidão. Pelo contrário, eles desejavam manter o escravismo, né? Isso vai contra muito dos ideais liberais que já eram pregados em todo o mundo. Aqui no Brasil, o ideal liberal, ele era escravista. Olha só, compreender o jogo político do Segundo Reinado vai então possibilitar o entendimento sobre as influências da política nas questões presentes na nossa sociedade e também naquela sociedade do período. A história é uma construção. O que nós vivemos é parte de uma construção de uma política que já vem de séculos atrás. Bom, chegamos à nossa primeira atividade. Gente, quero que vocês copiem no caderno, respondam essa atividade e daqui a alguns minutinhos a gente já volta para ver se a atividade de vocês está certa.
Então, vamos dar uma olhada nessa pergunta? A pergunta era a seguinte: o Brasil do Segundo Reinado contava com quantos partidos políticos e como eles se chamavam? Bom, 2 partidos políticos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, que, como nós vimos, esses 2 partidos, eles tinham ideias diferentes, mas também tinham interesses bem próximos, né? Bom, política, violência e fraude no Império. Olha só, tanto liberais quanto conservadores, eles adotavam a violência e a fraude para defender os seus interesses. Essa charge aqui é uma charge, né, um desenho que foi feito naquele período do Segundo Reinado, colocado nos jornais, e ele tentava representar um pouco de como que rolava, o que acontecia nessa fraude, nessa violência do período. Esses 2 partidos, eles contratavam pessoas para atos de violência, para forçar pessoas a votarem. Eles pegavam as urnas, naquele período o voto era impresso, eles pegavam as urnas e fraudavam, roubavam urnas, fraudavam os votos. Isso tudo, apesar de parecer uma situação impossível, né? Como que permitiam isso? A gente tem que pensar que naquele período eles eram os que comandavam não só a política, mas o estado social da nação. E nós vamos ver que isso é bem importante para a gente pensar como é que a gente chega nos nossos dias atuais, onde foram criadas várias leis, vários meios de tentar impedir que essa violência e essa fraude venha a ocorrer. Bom, já nas primeiras eleições legislativas do Segundo Reinado, os liberais, eles vão fazer o seguinte, eles vão pagar capangas. Capanga, gente, é como se fossem pessoas que foram contratadas para violentar, para tentar, né, persuadir de uma maneira violenta as pessoas a votarem no Partido Liberal. E esses capangas, eles muitas vezes espancavam, né, os seus adversários, roubavam urnas e modificavam os resultados, né, para eles conseguirem então vencer aquela eleição. Com isso, os liberais, claro, né, de um meio bastante ilegal, eles vão vencer então essa primeira eleição que vai ocorrer, né, do Segundo Reinado. Isso, claro, utilizando de violência, né, de fraude. Essas eleições em que os liberais, né, vão acabar utilizando desses meios, ela vai acabar ficando conhecida, gente, como eleições do cacete. Isso porque esses capangas, então, né, eles desciam o cacete nas pessoas para elas acabarem votando, né, e para eles conseguirem os meios para os liberais vencerem as eleições. Temos aqui a nossa segunda atividade, quero que vocês copiem no caderno essa atividade e a gente já volta para ver se vocês conseguiram responder ela corretamente.
Então, pessoal, a pergunta era a seguinte: que ações estavam presentes nas chamadas eleições do cacete? Bom, violência entre adversários políticos, roubo de urnas para fraudar os resultados, e a gente não pode esquecer que o partido que articulou tudo isso naquele momento era o Partido Liberal. Mas a gente também não pode achar que o Partido dos Conservadores também não agiam diferente. Bom, os liberais eles vão vencer as eleições, como nós vimos, com o uso da violência, da fraude, só que insatisfeitos com toda essa situação, obviamente, né, os conservadores eles não vão gostar nada disso e eles vão lá para o Dom Pedro II e vão falar assim, ó, e daí, né, como é que a gente vai deixar isso tudo, a gente vai permitir com que tudo isso aconteça? O Dom Pedro II, sendo pressionado pelos conservadores, ele vai mandar dissolver a Câmara, né? Isso quer dizer o quê? Ele vai convocar novas eleições. Sim, o Dom Pedro II, ele tinha o chamado poder moderador. Esse poder moderador, naquele período, ele dava esse poder ao Dom Pedro II, dele conseguir fazer novas eleições, destituir a Câmara, modificar as estruturas da política. Bom, olha só, desta vez, né, essas novas eleições, elas vão ser vencidas pelos conservadores. Então, são eles que vão assumir nessa nova posição política o poder, né, político dentro do Brasil. Aqui a gente tem uma imagem já do imperador Dom Pedro II. No poder, os conservadores, eles, no ano de 1841, eles vão aprovar, né, duas leis que visavam o fortalecimento do seu poder, né, dando um poder centralizado, né, àquele partido. O que eles vão fazer? De maneira principal, né, eles vão voltar ao chamado Conselho de Estado e eles também vão fazer uma reforma no Código do Processo Criminal. Isso quer dizer o quê? Que eles vão dar, né, ali nas questões do judiciário e da polícia, né, o judiciário e a polícia vão estar nas mãos do governo imperial. Isso quer dizer que eram os conservadores, que eram o grupo político que estaria no poder, que iam reger, né, organizar e ditar o que o judiciário e a polícia deveria fazer. Isso, de alguma maneira, acabava ferindo um pouco a Constituição. Se a gente pensar, né, existia ali uma certa liberdade onde eles poderiam agir. Em 1842, insatisfeitos, os liberais, que não gostaram que ocorressem essas novas eleições, porque mesmo com violência e fraude eles haviam vencido na primeira vez, eles não vão gostar dos conservadores no poder e eles vão acabar fazendo uma revolta, né? Isso em São Paulo e em Minas. Eles vão ser liderados pelo padre Feijó e também por Teófilo Otoni. Esses, né, que lideraram um grupo dos liberais, eles vão pegar em armas e eles vão tentar fazer então uma revolta contra o Império, por causa, né, tentando novamente tomar o poder. Eles vão ser vencidos pelo Império, né, e os conservadores vão se manter no poder. Aqui a gente tem uma imagem dos liberais e dos conservadores nessa disputa, né, nessa revolta. Né. Os conservadores também, em alguns momentos, eram chamados de cascudos, lutando, né, pelo domínio político dentro do Brasil Império. Temos a nossa terceira atividade. Quero que vocês copiem no caderno de vocês, respondam essa atividade e daí a gente já retorna para ver se a pergunta vocês conseguiram alcançar a resposta corretamente.
Então, pessoal, bom, qual era a pergunta dessa atividade? A fraude e a violência predominavam durante o segundo reinado. Como Dom Pedro II se posicionava em relação a essas disputas políticas que aconteciam? Bom, Dom Pedro II ele era pressionado pelos dois partidos políticos e ora ele ficava do lado dos liberais, ora ele ficava do lado dos conservadores. Mas o seu posicionamento nada convencional, que não colocava ali um lugar acertado sobre um posicionamento, acabava obrigava ele a participar de um jogo político de acordo com os interesses predominantes no momento. E esses interesses estavam sempre nas mãos desses grupos políticos que a gente tem que pensar o seguinte, que faziam parte do grupo econômico dominante do período, os grandes donos de terras, latifundiários, escravistas, donos de as futuras fábricas que viriam surgir, o início da modernização do país. O que nós estudamos nessa aula? A gente estudou sobre a política praticada no segundo reinado. A gente viu que o imperador Dom Pedro II ele tinha o poder moderador para controlar os partidos e manter os interesses intactos. Mas a gente viu também que tanto liberais quanto conservadores, apesar de ideias diferentes de centralização e não centralização política, eles tinham interesses iguais, que eles eram escravistas e monarquistas. A gente vai ver que esses dois grupos, eles vão utilizar de violência e fraude dentro das eleições que vão ocorrer no Segundo Império. E que a política predominante, vai acabar sendo exatamente essa, de uma fraude eleitoral e de violência. Essa foi a nossa aula, pessoal. Até a próxima.